Olá, gente, bem-vindos ao nosso canal mais uma vez. Peço a todos aí, quem não é inscrito, se inscreva no nosso canal, deixa o seu gostei, seu comentário. E hoje nós vamos comentar um pouco aqui sobre esse livro aqui, ó. Um livro bem interessante, um livro fininho aí, da editora Cultura Cristã, Dr. Charles Sproul. Cara, um livro bem interessante pelo título. Esse título ele me chamou a atenção. Eu não tinha nenhuma obra do Sproul, assim, físico, né? Eu tenho no Logos aqui, talvez alguma coisa aqui no Logos, tem alguma coisa dele lá. Mas físico eu não tinha nada. Aí eu comprei esse livro, até pelo tema, né? O Conhecimento das Escrituras, Passos para um Estudo Bíblico Sério e Eficaz. Então, pelo tema, eu já gostei. E aí, é um livro de 143 páginas, não é um livro tão grande, mas, como eu falei, o tema ele é muito chamativo. E aí, esse livro, ele, olhando aqui o índice, né, o sumário dele, eu já li a metade dele. Gostando muito. Um livro pequeno assim é bom porque é uma leitura rápida, né? Cara, algo interessante, quanto mais você vai ali passando os capítulos, mais dá vontade de continuar lendo, né? O livro realmente tem uma pegada muito interessante. Bom, no capítulo 1 ele vai trazer aqui a pergunta, né? Por que estudar a Bíblia? E aí, dentro desse título, desse tema, vai ter vários no caso, subtítulos. E ele vai falar, inclusive, sobre essas desculpas que muitas pessoas dão de não lerem a Bíblia. Então, eles vão dizer que a Bíblia é um livro muito difícil de ler. Ah, é muito complicado ler a Bíblia. Eu leio a Bíblia, mas eu não entendo. Pois é, nunca se entende, seja qual livro for, você nunca vai entender esse livro em uma leitura apenas, ainda mais a Bíblia. A Bíblia você tem que realmente insistir na leitura. Você tem livros que são fáceis de entendimento, você tem outros livros que realmente são mais complicados. Então, você tem que ter essa noção. Quando eu indico sempre para os meus amigos, para os meus irmãos aqui da minha igreja, sempre eu aqui incentivo a eles, quando forem ler a Bíblia, sempre começar pelos evangelhos, porque eu entendo que os evangelhos são mais simples, são histórias simples, e são histórias às vezes curtas, né, perícopes curtas e tal, e dá para se entender melhor. E aí depois você partir para o Gênesis e aí vir para uma leitura, digamos assim, mais histórica. Então, sempre eu incentivo a eles a fazer a leitura desta forma. E aí esse livro, o Sproul, ele vai tratar exatamente dessas questões, dessas desculpas, né? E ele vai falar que nós somos indesculpáveis, porque hoje não estamos na Idade Média, onde a Bíblia era um livro proibido, era um livro onde as pessoas não tinham acesso. Não tinham acesso. A Bíblia tinha apenas em uma língua tal, e assim, eu falo a Bíblia de forma organizada, você só tinha ela em latim. E aí só depois das primeiras traduções, depois da Reforma Protestante, é que a Bíblia vai se tornar um livro mais acessível a quem sabia ler, assim, pelo menos, né? Quem sabia ler em outras línguas, alemão, inglês e tal. E hoje nós temos acesso, todo mundo tem acesso à Bíblia, inclusive em aplicativo de celular. Então nós hoje não temos desculpa, cara. Inclusive comentários bíblicos, você tem Bíblia de estudo que ajuda no entendimento das passagens. Sempre eu indico a Bíblia Shed, por causa disso é uma Bíblia pequena, é uma Bíblia que ela não vai explicar todos os versículos, mas pelo menos os mais importantes ali, pelo menos ela vai trazer alguma explicação mais objetiva, mais rápida, e isso aí faz com que você entenda o capítulo. Então é isso. Então, hoje nós não temos desculpa, e ele trata muito disso aqui. Tá? Ele vai falar também sobre o estudo bíblico pessoal e interpretação individual. Vai falar dos pontos positivos e também dos pontos negativos, porque nessa interpretação pessoal e individual, muitas vezes nós vamos interpretar um capítulo, um texto bíblico de forma meio que distorcida.
Isso é natural, falta de entendimento, às vezes, do próprio contexto histórico-cultural faz com que a gente realmente entenda o texto bíblico não da forma original, como a mensagem que o autor quis passar realmente. Você pode tirar lições para nós, hoje, para o nosso tempo e tal, mas existe uma mensagem primeira. E aí é isso que nós temos que buscar. Inclusive, aqui também ele vai falar sobre a hermenêutica, ou seja, a ciência da interpretação, e ele vai, no caso, ensinar, vai dar alguns insights sobre o método da hermenêutica, como que a gente deve interpretar o texto bíblico. Enfim, cara, é um livro, é um livrinho pequeno, como eu falei, mas um livro muito bom, tá? É um livro de linguagem fácil, muito simples a linguagem desse livro, e eu acho que todo cristão tinha que ter um livro como esse aqui. Isso aqui, eu mesmo que leio a Bíblia constantemente, às vezes eu passo 3 dias sem ler, sem assim, pegar no livro físico, né? E aí, às vezes, quando eu vou deitar, quando eu vou dormir, é que eu pego lá no celular, eu pego My Bible e vou dar uma lida ali no texto para não ficar também sem ler. Mas, às vezes, eu sinto que a consciência dói. Então, ele dá uma chamada aqui realmente nessa questão. E isso é muito bom, você ter esse despertamento e esse respeito à questão da leitura, né? E do temor à palavra de Deus. O temor que eu falo no sentido de respeito mesmo. Você vê ela como o livro santo de Deus, que conta a história de Deus, um livro que é inspirado por Deus. Então, ele vai falar muito sobre também as regras práticas para a interpretação bíblica, ele vai falar sobre a cultura e a Bíblia. Olha só, são temas importantíssimos. E, por fim, ele vai falar sobre as ferramentas práticas para o estudo da Bíblia. Então, ele vai falar sobre traduções, sobre comentários bíblicos, sobre línguas originais. Ele vai falar um pouco. Veja que o livro ele é um livro pequeno. E ele vai falar um pouco, né, de tudo isso. E a fonte não é uma fonte tão pequena, não. É uma fonte grande até, ó, média, grande. Então é um livro de leitura rápida e que vai nos ajudar muito sobre essa questão aí, tá? Sobre o conhecimento das escrituras. E o autor é um autor que é muito respeitado, muito conhecido aí. Então, Sproul é um cara que ele já morreu, né? Ele nos deixou em 2017, mas tem aí um grande legado aí nessa questão de materiais de teologia, tá? Então a indicação de hoje é esse livro aqui, O Conhecimento das Escrituras. Deus abençoe a vida de vocês.